Primeiramente, aí, queria agradecer a presença, agradecer a SET também pela oportunidade. A ideia aqui, a gente está falando a respeito da produção remota, mas, sobretudo, no que tange a parte de conectividade, né? Então, os nossos convidados aqui vão dar uma visão das diferentes soluções. Então, a gente vai falar um pouco da produção remota convencional, vamos falar também um pouco do workflow no que tange produção remota do ponto de vista de edição, e, por fim, a gente vai falar um pouco também de produção remota em nuvem, né? E, no final, a gente vai conduzir algumas perguntas também, vão abrir também para alguns questionamentos de vocês. Sem dúvida, hoje, esse é um assunto bastante quente, ainda mais quando a gente pensa do ponto de vista de flexibilidade, fazer mais com menos, né? Hoje, pensando na parte de produção remota, levar uma unidade móvel, dependendo do tamanho do evento, ela acaba sendo um conjunto de itens relativamente grande, né, o que nos limita, eventualmente, de fazer coberturas concatenadas ou próximas, né? A produção remota, ela nos abre, hoje, para uma possibilidade de fazer mais produções, em função de tornar a estrutura um pouco mais leve, né? Mas ficamos sempre com esse questionamento da parte de conectividade. Então, para a gente poder evoluir no nosso painel e dividir um pouco com vocês essas diferentes experiências, eu gostaria inicialmente de chamar ao palco o Maurício Belloni. O Maurício, ele é diretor da Alliance, graduado em Engenharia Eletrônica e pós-graduado em Telecomunicações pela Universidade de São Judas Tadeu. Já atua no mercado há um bom tempo, são 26 anos no mercado de broadcasting, de produção de conteúdo, como engenheiro de projetos, gerente de engenharia e diretor técnico. Hoje é sócio fundador da Alliance Technologies, distribuidora Riddle e Coral Bay, revenda Ross Video, EVS, AVIOeste e Quantum para o mercado brasileiro. Peço uma salva de palmas aí para o Maurício. Maurício depois vai abordar conosco aqui os desafios da conectividade para a produção remota. Também gostaria de convidar para subir ao palco o João Paulo Queretti. O João Paulo é fundador e CEO da Alfred, empresa de desenvolvimento de software para gestão de mídia. O João, ele tem formação em física, computação e uma história também longa, são 25 anos aí dedicados ao vídeo digital. Liderou a implantação de dezenas de projetos em empresas e instituições em todo o país, além de estar à frente de projetos de pesquisa e de desenvolvimento. Também já participou de diversos eventos aí como palestrante na parte de congressos da própria SET, NAB, IBC e FTA, entre outros. Então, o João também ele vai abordar conosco aqui o tema de home editing, né? Então, é como, dentro desse workflow, se comporta a questão de edição. Também peço uma salva de palmas para o João. E, por fim, gostaria de convidar também para se reunir no palco conosco o Fernando Victor. O Fernando é gerente de soluções de telecom na área de infraestrutura e segurança da Globo. Também são 26 anos de carreira, já atuou nas áreas de projetos, operações e suportes, realizando entregas de alta relevância, como as soluções de conectividade de 4 Copas do Mundo e 2 Olimpíadas. Atualmente responsável pela equipe que desenvolve e implanta o projeto nas áreas de redes locais, WAN e na cloud, segurança e soluções de telecom para broadcast. O Fernando ele vai trazer também para nós aqui um tema relacionado à parte de produção em nuvem. E, com isso, a gente fecha essa cadeia. Também peço para vocês uma salva de palmas para o Fernando. Bom, como eu comentei antes, né, então, esse é um tema quente, que nos destaca bastante atenção sobre a possibilidade de fazer mais com menos, né? E, nesse sentido, então, gostaria aqui que o Maurício dividisse conosco um pouco a experiência dele, a experiência da Alliance com relação a esse tipo de solução. Primeiramente, obrigado ao Cauê pelo convite, à SET. É sempre um prazer estar dividindo alguma experiência do nosso dia a dia aqui com vocês, tá? E obrigado pela presença de todos nessa tarde, tá? Bom, a ideia é falar de conectividade, mas como uma abertura para a nossa discussão, conversando com o Cauê, a gente decidiu falar um pouquinho sobre os desafios que a gente encontra no nosso dia a dia. Queria começar diretamente abordando por que produção remota é um top trend da indústria, né?
Então, não sei se todos conhecem o Devon Croft, é uma instituição de pesquisa, e ela faz esse reporte anual, que é o Big Broadcast Survey, onde ela pergunta para os decision makers, os diretores de tecnologia, de maneira livre, né, não induzida, quais são os pontos que eles mais discutem e o que mais os preocupam em relação ao avanço tecnológico para os próximos anos. E diretamente eles respondem que é operação multiplataforma, OTT, conectividade e entrega de conteúdo via IP e produção remota. Esses são os as três primeiras respostas desse grupo que toma a decisão nas emissoras, empresas de produção de conteúdo. Isso não é à toa. Isso é em função da migração tecnológica que nós estamos vivendo, migração para IP, que já vem acontecendo por algum tempo, e, obviamente, as possibilidades em relação à evolução da conectividade que a gente tem hoje. Tá? Inclusive, é interessante que esses temas ficam à frente de 4K, ficam à frente de alguns outros itens ali interessantes, automações de workflow e etc. Realmente, todo mundo bem preocupado com a migração para IP e esses modelos de produção remota. Por que é um top trend? Né? Economicamente, a produção remota visa a redução de recursos, tempo para se concretizar em relação aos eventos e compartilhamento de recursos. Esse é um ponto que é bem interessante. A gente já vai abordar um pouquinho. E, tecnicamente, é bem viável. Aumenta a oferta dos pontos de conexão, aumenta a oferta dos pontos de conexão pelas operadoras, viabiliza a produção remota, transportar pacote de dados tornou-se muito mais confiável, então praticamente todo mundo usa, por exemplo, produções com transporte de sinais sobre rede pública. Então isso se tornou bem mais confiável e por isso as empresas pensam em usar mais e mais. Os padrões abertos também são bem interessantes. Hoje há uma série de padrões e padrões para uso multiplataforma, multidispositivo. Eles são importantes para viabilizar essa interoperabilidade e, obviamente, tudo sobre IP. Os benefícios, bom, isso é o que todo mundo quer. Redução de custos operacionais, tempo e, no final, tudo isso é dinheiro. A produção remota é um viabilizador disso, senão todo mundo não estaria falando nesse tema. Esse slide aqui mostra um pouquinho as diferenças entre o conceito de produção tradicional, que é o que a gente vive hoje ainda, a maior parte das produções que a gente tem aqui no Brasil, em função da conectividade, que é o tema da nossa apresentação, continua sendo executada de maneira tradicional. E o ponto é que a gente segue aquele modelo em que a gente tem estúdios vinculados a controles de produção e também a produção de eventos em venues com grandes unidades móveis, grandes recursos movidos em infraestrutura. Já no caso de produção remota, a ideia é utilizar os nossos recursos para fazer um evento de qualquer lugar. Então, aplicando o conceito, é mais ou menos isso. A gente vamos imaginar que a gente tenha salas de controle de produção, que podem estar, só reforçando o conceito, tá, pessoal? Salas de controle de produção que podem estar distribuídas geograficamente e venues ou estúdios que também estão distribuídos geograficamente. Isso a gente pode ter essa configuração em áreas metropolitanas, dentro de um raio aí de 70, 80 quilômetros, como é um dos exemplos que eu vou passar aqui para vocês, ou redes de longa distância mesmo, seja nacional ou internacionalmente. Tá? Essa é a ideia. O desafio para isso ser viabilizado é a conectividade. Do ponto de vista tecnológico, a gente pode considerar que isso seja já meio resolvido, né? Os fluxos de sinais IP é uma coisa que é inerente ao nosso dia a dia já. Técnicas eficientes de compressão de áudio, vídeo e transporte de dados, isso a gente já tem, né? Mas ainda falta um pouco. Por exemplo, os sites remotos, no Brasil principalmente, não são preparados para isso. Se a gente pegar o modelo de produção que a gente encontra
por exemplo, na Europa ou na América do Norte, a gente verifica que as venues, os locais de eventos, por exemplo, são muito bem preparados para isso, né? Tem todo o acesso à conectividade, distribuição para, assim, muitas emissoras, muitos provedores de conteúdo, o que eles têm no dia a dia aquele conceito de broadcast compound, né, em que o local das vendas está totalmente preparado para esses eventos. E no Brasil, por isso é que a gente tem que evoluir um pouco, isso é bem diferente. Esses locais não são preparados ainda. A gente tem um pouco de conectividade, sim, mas não nesse patamar internacional. Então, todo dia, todo evento é aquela grande batalha. Quem trabalha ou trabalhou em externa aqui, por exemplo, sabe que o caminhão tem que chegar lá, ali 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, para construir, montar um evento, para se fazer um jogo de futebol, por exemplo, à noite, né? Então, se a Vênus estivesse preparada, a gente poderia otimizar muito mais esse tempo. Se, por exemplo, os estádios estivessem todos fibrados, para nós seria ótimo. A gente chegaria ali, colocaria a câmera, colocaria, eventualmente, o comentarista local ou não, e o restante a gente poderia fazer diretamente dentro da emissora. Então, esse é um passo que a gente ainda tem que dar no sentido de conectividade e infraestrutura. Tem range para melhorar aí, essa é a ideia. E a conectividade de longa distância ainda está bem longe do ideal. As operadoras de telecom estão provendo mais e mais infraestrutura para todos nós. A gente acaba sendo, no dia a dia, usuário sempre desses grandes pipes, desses grandes caminhos que as emissoras têm com as telco, mas ainda tem que melhorar muito, falta muito ponto. E aí um ponto que é interessante é que talvez o 5G seja, não vou dizer que é o salvador da pátria, mas um viabilizador de mais e mais produções. Hoje a gente tem muita produção via rede celular, mas com poucos sinais, alguns problemas de conectividade, probleminhas com latência aqui e ali, mas o 5G não promete, mas deve melhorar bastante esse cenário, tá bom? Aqui eu vou dar agora 2 exemplos práticos. Um exemplo prático que a gente executou foi antes da pandemia, né? Foi em 2019, mas continua sendo um exemplo interessante. A gente fez um evento no Rio de Janeiro com uma rede privada que foi a Volta da Pampulha. Acho que o Fernando Vitor deve conhecer bem esse circuito aí também. Mas qual era a ideia? Foi um piloto que funcionou muito bem, nos modelos em que os grandes eventos internacionais operam. Por exemplo, você pega a Copa do Mundo, Olimpíada, as venues são separadas geograficamente, mas existe uma conectividade de fibra proprietária. Aí, no caso, a emissora ou o provedor de serviço tem a gestão da rede, isso não fica diretamente com a telco, né? Foi exatamente esse modelo. E a gente conseguiu fazer um anel óptico em Belo Horizonte, em que o evento era no Mineirão. A emissora tinha conectividade direta e nós criamos um enlace óptico na cidade, por uma questão de contingência e redundância, que passava pelo Estádio Independência, Serra do Curral, e retornava para a emissora. Para vocês terem uma ideia, a gente tem aqui os dados que nós encontramos com medidas em campo dessa conectividade. Então, havia uma rota principal, emissora Mineirão, que era de aproximadamente 8 quilômetros. Nós tínhamos uma atenuação aí de 5 dB, mais ou menos, dependendo do comprimento de onda. E a rota de backup tinha o total aí de mais ou menos 61 quilômetros. A rota principal, somando tudo, o nosso anel óptico tinha 69 quilômetros na cidade. E aí nós criamos um plano de contingência, onde, obviamente, a gente tinha a gestão da conectividade da rede e poderia prover todos os sinais do local do estádio, do evento, até a emissora. A demanda, então, isso aqui era uma condição sine qua non, que o anel óptico oferecesse redundância total do serviço, ou seja, se eu tivesse um rompimento de uma fibra óptica em qualquer um desses lugares, obviamente o sistema de gerência deveria fazer o roteamento de 100% dos serviços pela outra parte do anel. E a gente precisava de vários sinais, serviços transportados por esse anel. Então, por exemplo, a gente fez esse evento com 8 câmeras, sistemas de comunicação, retorno e etc. Ok?
A solução que a gente usou era uma conexão ótica, lado A, lado B, esse primeiro diagrama de cima, painéis de conectividade e todos os sinais entre a emissora e o estádio, a emissora e a Vena, eram transportados por essa solução. Então, nós tínhamos ali 8 sinais de câmera, sinais de retorno, sinais de áudio, etc., a comunicação também. Nós implantamos o sistema, para vocês terem uma ideia, a gente fez esse evento, que é um grande evento, né? A gente sabe que um evento de rua precisa de bastante recurso. A gente implantou esse sistema mais ou menos ali, de fato, do meio-dia de um dia até a manhã do dia seguinte, porque era cedinho, né? O que a gente usou no ponto remoto foi uma UMJ, o carro era um carro pequenininho, em que só tinham os dispositivos de conexão, as câmeras, os microfones, os dispositivos de captação e a solução de comunicação. Do outro lado, na Venway, a gente usou o switcher de produção, a switcher de controle, que já existia. A gente só precisou entregar esses sinais lá e executamos o evento sem nenhum problema. Um ponto interessante dessa topologia é que foi usada uma rede privada, certo? A rede de fibra ótica era gerida pela emissora que fez o evento. E, como era uma rede ponto a ponto, a latência de transporte era absolutamente zero. Então, do ponto de vista de operação, a gente trabalhou 100% sem compressão nenhuma, não houve compressão de nenhum sinal. E, do ponto de vista de operação, os diretores de TV, o pessoal de operação não sentiu absolutamente nada. É como se fosse realmente fazendo um evento do estúdio que estava ali embaixo, diretamente da emissora. Zero latência. Tá? O evento teve bastante êxito e a gente conseguiu colocar no ar sem nenhum problema. Aqui, por exemplo, são alguns painéis da gestão integrada de rede que a gente utilizou. Então, vocês podem ver ali no canto, acho que eu tenho um laser aqui, no canto esquerdo superior, o desenho da conectividade entre os dispositivos que estavam no evento. Aqui eu tenho os comprimentos de onda, vocês vão ver que tem fibras aqui, ó. Eu não vou conseguir ler nesse painel, talvez no outro. Eu não consigo ver onde está o tamanho aqui, em quilômetros. Aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, 25 quilômetros. Eu não consigo ler esse número aqui também, de onde eu estou. Acho que é 8 quilômetros ou 5 quilômetros. Aqui a gente tem a distância da conexão de cada uma delas. Então, a gente usou todos esses links óticos multiplexados em comprimento de onda para transportar todos os sinais. E quais foram os sinais? Sinais das câmeras, sinais de retorno, origem no campo de futebol e destino, sinais de rede, por exemplo, a gente conseguiu, pelo mesmo link, multiplexar o sinal internet para que alguém da produção ou mesmo comunicação ou controle técnico pudesse ser feito da emissora. Então, a gente tinha essa plataforma disponível para fazer a gestão de rede. De novo, é um modelo em que a gestão do sistema estava na mão da emissora. É um pouco diferente do que contratar um serviço entregue ponto a ponto por uma telco. Essa gestão fica na mão deles, tá? Ok? Tudo bem? Vamos lá. Um outro exemplo, que é bem simples, é apenas um slide, é a flexibilização disso. Eu vou voltar um aqui antes, só para falar sobre este ponto aqui. Essa rede, essa rede ela é fixa. Conexão de fibra ótica, fibra apagada, ponto a ponto. Super segura, a não ser que um caminhão passasse em algum lugar aqui e arrebentasse essa nossa fibra, ou a gente tivesse um rompimento efetivo de algum desses enlaces. Nesse caso de gestão de flexibilização de rede móvel, a gente tem um grande benefício, que é o seguinte: usar encoders móveis, né? Muitos chamam de Multilink, mas na verdade são encoders móveis usando rede de celular. Está no dia a dia da gente também. Mas tem algumas implicações. Dependendo do nível de produção, a gente consegue adquirir a qualidade e a agilidade que a gente quer, porque a rede é móvel, não depende de uma rede fixa, a gente liga basicamente o sistema com chips de celular e a gente transporta esses sinais por qualquer área de cobertura. Mas a gestão dessa rede, não está na nossa mão. Essa é uma grande diferença. Então, dependendo do evento, a gente pode aplicar a produção remota
utilizando as pontas com redes móveis ou, dependendo da complexidade e da disponibilidade, com redes fixas. Uma outra característica desse cenário é que aqui a gente passa a ter uma latência maior, sim, porque a gente tem a compressão disso. O que a gente está trafegando aqui é capacidade e não um serviço sem compressão, ok? E aí tem um próximo passo, que é bem interessante, que é o controle disso também remotamente. Naquele primeiro modelo, todo o controle da produção estava dentro da emissora. Nesse modelo, a gente tem os sinais, os recursos chegando na emissora, mas o controle pode ser feito de casa também. É um outro ponto interessante. A pandemia provou para muitos de nós que a gente pode trabalhar assim, certo? Ok? Bom, só para concluir aqui, onde estamos e o que esperamos, né? Onde estamos? Então, as aplicações de redes fixas, cabeadas, ainda custam caro. Então, aquela primeira topologia, não é todo mundo que tem esse tipo de recurso para ter, mas elas são as mais seguras ainda. Por quê? Porque a gente consegue ter a administração e gestão da rede, né? O tempo de setup para os grandes eventos pode melhorar muito. Por exemplo, aquilo que eu falei sobre o Broadcast Compound. Capacitar melhor os locais de eventos que nós temos é interessante para viabilizar mais agilidade na produção remota. E as pequenas operações já são bem resolvidas. A gente consegue fazer muito bem as pequenas operações através das redes móveis já existentes. Agora, o que a gente espera, como conclusão, é realmente isso, é que essas operações de produção remota sejam, de fato, plug and play. Ou seja, chegar ali minutos antes, ou minutos eu não diria, depende da produção, mas um período muito reduzido antes e fazer todo esse setup. Você realmente conectar na tomada, alimentar com energia ou baterias e começar o evento, né? Isso seria um grande benefício, é o que a gente espera. Isso hoje a gente já tem, por exemplo, com os multilinks, esses encoders móveis, mas para grandes produções isso ainda não é possível. E, por último, a gestão integrada de todos os sistemas, incluindo as aplicações móveis, aquele recurso em que nos permite visualizar como está a conectividade de rede, nos dá bastante segurança e nos permite tomar a decisão de como está um sinal por um lado, um pacote por um lado ou por outro. Hoje a gente não tem isso, quem define isso é a operadora, tá bom? Então, é isso, pessoal, é um pouquinho do que eu queria compartilhar com vocês, e é o que a gente pensa um pouco dessa conectividade para a produção remota, tá bom? E nessa mesma linha, a gente sabe que a produção remota, ela foi disruptiva por algum momento e a pandemia ela acelerou esse processo. Isso não foi diferente também na parte de edição, né? Então, queria convidar o João para expor um pouco para nós, né, como é que isso se comporta nesse ambiente. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao Cauê e à SET por esse convite e oportunidade. Eu sempre gostei de vir ao evento da SET, mas dessa vez eu estou extasiado. Depois de 2 anos e meio em casa, preso, sem a gente poder sair, é uma oportunidade incrível da gente se rever. A gente está falando sobre produção remota, houve uma aceleração gigantesca nesse sentido, né? Mas o ao vivo, o estar presente é também algo incrível. Eu quero começar falando de uma das pessoas que inventou tudo isso, né? O Vint Cerf, ele inventou o TCP/IP junto com o Bob Kahn, e eles, o Tim Berners-Lee, esses caras começaram essa revolução que se tornou a internet. Com isso, o mundo da gente, vamos dizer assim, ele mudou. Ele é esse, mas ele também é esse aqui. É um mundo onde grande parte da humanidade está conectada nessa rede que se chama internet. Tudo começou com o que eu chamaria do Big Bang. E o Big Bang foi o início do universo digital. Se você somar todos os bits, de forma estimada, claro, se você somar todos os bits que são produzidos no mundo, hoje a estimativa é de 60 zettabytes. E isso cresce exponencialmente e a previsão é de 200 zettabytes daqui a 3 anos.
Parece pouco, mas o zeta é um prefixo gigante. São 10 elevado a 22, um seguido de 22 zeros bits. Para a gente ter uma ideia, o Facebook, que é um dos grandes data warehouses da internet, tem tão menos do que 1 zettabyte que você precisaria de 500 Facebooks para dar 1 zettabyte. Esse prefixo é tão incrível que é astronômico. 1 zettametro é o diâmetro da nossa galáxia. E quase tudo isso é vídeo. Quase tudo isso é vídeo. O vídeo se tornou o meio de comunicação universal. A gente usa o vídeo para tudo. Um certo dia, como a gente estava conversando no início, no começo de 2020, a Terra parou. Todos fomos para casa, a maioria de nós, porque tinha gente que tinha que ficar na linha de frente. Eu fui para casa, isso aqui é uma cena do que aconteceu, né? Cenas incríveis que a gente lembra e prefere esquecer, de cidades vazias e estradas. Estradas vazias era até bom, mas cidades vazias não. Eu, quando fui para casa, achei que ia ficar assim. Mas, na verdade, foi muito mais isso aqui, né? Muito mais. E olha que eu sou do Recife. A praia a gente tem, não teve a oportunidade de ir para lá. Ok. Isso aconteceu também com os editores. E é sobre isso que a gente vai falar um pouco hoje, sobre a edição remota. É o próximo passo, depois do que o Maurício falou. Acontece que os arquivos de vídeo, eles não são iguais a outros arquivos. Eles têm, como os bons pernambucanos, mania de grandeza. Eles são enormes. Então, se você fizer uma comparação, por exemplo, de 1 hora de vídeo em 4K a áudio, imagem ou texto, fazendo uma estimativa média, eles são ordens de grandeza maiores. Comparar 1 hora de vídeo 4K a um livro num arquivo de texto é o mesmo que comparar uma pessoa a isso aqui. Um dia de jogo do Barcelona. Poderia ser o Esporte Clube do Recife, mas tudo bem. Não achei uma foto ideal. Ok, então, para a gente fazer edição remota, já que os arquivos de vídeo têm mania de grandeza, a gente precisa pensar bem na estratégia e na abordagem que tem que ser usada. Hoje o mercado adota 4 abordagens, são 4 as abordagens que existem. O envio de mídias físicas, a edição em proxy, o acesso remoto e a edição na nuvem. É importante considerar os seguintes parâmetros quando a gente analisa uma dessas 4 abordagens. A questão da conexão, se você tem uma conexão suficiente, rápida, se ela é intermitente, se ela tem que ser síncrona ou assíncrona, parâmetros desse tipo. As ferramentas de edição, se aquela estratégia entregará ferramentas com as quais os editores estão acostumados ou não, se será algo completamente novo. A gente sabe que o trabalho de edição de vídeo, ele é quase um trabalho muscular. Ele equivale a um cavaleiro e o seu cavalo, um jockey. Ele tem que estar completamente, isso vem de anos de treinamento, eu digo isso porque eu sou um editor de vídeo também, e sei que não é fácil você, de repente, ser jogado na frente de uma interface completamente nova. Então, é algo que tem que ser considerado. Tem que ser considerado também a segurança, porque está se tratando de uma questão que é feita remotamente e, na maioria das vezes, usando uma rede pública, a internet, mesmo que sobre uma VPN. E tem que ser considerado também o workflow, ou seja, qual é o fluxo de trabalho, de envio de conteúdo, se é por streaming, se é por envio de arquivos, se você vai usar os chamados proxies, que são os arquivos de baixa resolução, e coisas desse tipo. Vamos começar com o que seria considerado o caso nulo, ou seja, não tem conexão. Você vai fazer um envio de mídia física. Foi sempre assim antes da internet, antes da gente ser capaz de comprimir vídeos e transferi-los pelas redes públicas. O envio de mídia física é você consolidar o projeto num HD e mandar um motoboy ou alguém levar aquele HD para a casa do editor. Depois ele pega o projeto, não precisa mais das mídias, pega o projeto, joga no HD de volta e manda de volta para a central, para a instalação de produção. Quais são os prós e os contras dessa abordagem? O editor costumeiramente leva a ilha para casa e pode usar as mesmas ferramentas de edição que ele é acostumado. Ele consegue fazer isso com 0 conexão, mas os contras são vários. Primeiro, tem toda essa trabalheira do transporte físico,
Existe uma questão de segurança, porque você tem ilhas que são caras e difíceis de serem mantidas dentro da casa do editor, e também o workflow ele pode ser relativamente complexo se o editor precisar de mais conteúdo, ou seja, você vai ter de dar várias voltas. Ok, vamos agora falar do que seria uma estratégia intermediária entre totalmente conectado e nada conectado, que seria a edição em proxy, ou seja, você subir material e descer material através do uso dessas versões de baixa resolução. Mas não seria você editar de forma conectada. Você baixa o material, edita, depois você exporta um projeto, manda o projeto de volta e na central você consegue consolidar esse projeto, fazer a chamada conformação em alta definição e gerar o material em alta. Essa é a dinâmica da edição em proxy. Então, você tem basicamente 5 fases. A primeira é o material original em alta definição entra na central. Você gera os proxies em baixa definição. Os editores acessam esse conteúdo. É aí onde você precisa usar a conexão e a internet. Faz a transferência dos proxies que ele precisa. Essa transferência ela pode ser feita de forma assíncrona, porque você não está editando nesse momento. É o famoso, é a hora do cafezinho do editor de vídeo, sempre existiu e começa a acabar agora, né? E eles reclamam disso. Depois ele edita e durante a edição ele necessariamente não precisa estar conectado à internet, ele se conecta se precisar de mais material. Finalmente, ao terminar a edição, ele exporta o projeto, faz o push do projeto de volta, é um arquivo muito pequeno, porque é uma espécie de XML ou JSON, né? Arquivos que só têm codificação em texto, que explicam a sequência e a edição como ela foi feita. E, finalmente, dentro da central, né, da instalação principal, ou de forma automática ou manual, alguém vai fazer a conformação desse material, revisar o material e exportar as matérias editadas para onde elas têm que ir. O interessante dessa abordagem intermediária é que, de fato, você não precisa estar permanentemente conectado à internet. Então, muitas vezes, ela se torna uma fase intermediária até que você tenha aquela conectividade total e possa estar usando a internet de forma completa. Os prós e os contras dessa abordagem são: você continua usando as mesmas ferramentas de edição, o que é muito importante para os editores. Você tem uma baixa dependência da conexão, ela pode ser intermitente e assíncrona, e o custo é relativamente baixo, principalmente se você considerar que você pode, por exemplo, trocar 10 ilhas completas por uma única ilha que faz a conformação em tempo em alta resolução e entregar aos editores notebooks, com os quais eles vão conseguir facilmente editar usando o proxy. Os contras mais importantes são, primeiro, que esse processo ele não é perfeito em todas as situações. Existem edições e sequências que podem não ser conformadas corretamente em alta definição. E, para isso, você precisa de um certo apoio na base, ou seja, você tem que ter um assistente de edição que vai revisar o conteúdo antes de poder exportá-lo. Ok. Agora, a gente chega nas duas abordagens que exigem a conexão permanente com a internet. A primeira delas é o acesso remoto. É uma saída muito interessante, até porque hoje se acessa remotamente tudo, né? Na área de suporte, de TI, nas tecnologias de produção remota, que não são necessariamente de edição. Em geral, você faz isso através de uma VPN, para que você tenha um pouco mais de segurança. Existem inúmeros protocolos de acesso remoto, desde os primeiros, como o VNC, até os mais modernos, como o PC sobre IP, que foi criado por uma empresa chamada Teradice canadense. Depois essa empresa foi comprada pela HP e hoje é um produto da HP. Mas alguns desses protocolos ainda não estão preparados para um acesso remoto para a edição de vídeo. Por quê? Você não tem a velocidade de quadros necessária e você não tem as cores verdadeiras dos quadros que estão sendo mostrados. Então, isso é importante. De uma forma geral, os 4 protocolos mais usados hoje são o protocolo da Ndesk, tem um codec de compressão que me parece bem interessante,
uma outra tecnologia proprietária, que é a Splashtop, o protocolo RGS, que a HP tinha, era bem interessante, mas foi descontinuado, e, finalmente, o PC sobre IP, que é um protocolo novo, como eu falei para vocês, da Teradice, que agora é HP. É bem interessante. Você continua, obviamente, como você acessa de casa, de onde você estiver, aquelas mesmas ferramentas de edição, você continua usando o software que você é acostumado. Tem uma questão de segurança, que as ilhas e o conteúdo permanecem na base, e o custo é baixo. O custo dessas ferramentas é baixo. Os contras são, você tem uma alta dependência da conexão, existe o outro lado da segurança, que esses protocolos de acesso remoto, muitas vezes, eles não são tão seguros quanto deveriam, e, obviamente, você tem uma certa perda de processamento nas ilhas para que haja a compressão desse sinal e envio desse sinal. E agora a gente chega na última abordagem, hoje usada para a edição remota, que é a edição na nuvem. Agora sim, as abordagens anteriores eram de edição remota, você usa a conexão, mas não usa a nuvem necessariamente. A edição na nuvem é simples de entender, significa você subir o seu conteúdo para a nuvem e os editores acessarem de lá. Existem várias abordagens diferentes dentro do conceito de edição na nuvem. Eu quero mostrar para vocês uma abordagem específica, que é um workflow híbrido. Nessa abordagem, o que você tem é o material bruto entrando na central, um servidor chamado servidor Edge, ele transcodifica o material, cria os proxies e sobe apenas as versões em baixa resolução para a nuvem. Os editores editam através do browser, através de streaming desses proxies, ou seja, você não precisa baixar o conteúdo, e a edição inteira desce como uma EDL, uma lista de decisão, e o servidor Edge, que tem acesso e está armazenando o material em alta definição, ele gera a alta definição e faz a exportação das matérias editadas. Quais são os prós? Quais são os prós? Primeiro, o editor edita via browser, então ele não precisa necessariamente estar na ilha de edição dele, mesmo que essa ilha seja um notebook. A colaboração é facilitada, porque, claro, tudo vem de um mesmo servidor que está na nuvem, mesmo que ele seja baseado em serviços. E você pode até não ter infraestrutura nenhuma na sua base. Claro, o workflow que eu mostrei, híbrido, exige um servidor na ponta, ou seja, um servidor Edge. Mas, se você sobe todo o material em alta para a nuvem, você pode não ter nada na sua base. Finalmente, os contras. Você tem uma alta dependência da conexão, é importante que ela esteja funcionando. Muitas vezes, principalmente se a sua edição é através de um browser, você não tem os mesmos recursos de um software de edição tradicional, como um Avid Media Composer, um Adobe Premiere e por aí vai. E, muitas vezes, você tem um custo mais alto e recorrente, porque, claro, a nuvem exige uma assinatura, exige um pagamento mensal. No final das contas, eu acho que o futuro de tudo isso é que a gente tenha um nível de conexão tão bom, mas tão bom, que é como se a gente estivesse no local. Acho que para mim a imagem seria o teletransporte de Jornada nas Estrelas feito através da internet. Era isso que eu queria falar hoje para vocês. Obrigado. Deixa aqui. Bom, aproveitando o gancho da questão da nuvem, gostaria de chamar o Fernando também para dividir conosco um pouco a experiência dele e da própria Globo nesse sentido de produção utilizando a nuvem. Obrigado, Cauê, obrigado pelo convite, obrigado à audiência aqui pelo prestígio. Vou falar um pouco da nossa experiência da Globo aqui de produção na nuvem. Esse aqui é um roteirinho que eu vou seguir, dar uma conceituada aqui no que é uma produção na nuvem. Sobre os modelos de contratação de link, se a gente vai ser melhor partir para uma contratação eventual ou permanente. Alternativas. Os 2 itens é o que a gente já faz hoje em dia, tá? E aí os outros 2 é uma exploração futura aqui, né? Como é que são as alternativas wireless e qual a nossa reflexão aqui de transformar essa produção na nuvem, né? Então vamos primeiro entender o que é uma produção na nuvem, né? A produção tradicional, você tem o M lá na Veno e no local do evento, eventualmente tem um SNG fazendo a transmissão via satélite. Isso
tem uma produção inicial dentro da unidade móvel ali, que faz os forros de câmera, e na emissora ali, na sua central de controle, você vai acabar finalizando o evento. Assim, se for um jogo de futebol, a parte de grafismo a gente insere na emissora, né? E da emissora vai para casa de vocês, né? Isso é uma produção tradicional, né? Uma produção na nuvem, você elimina o UEM, elimina o SNG, e o controle de produção, tanto que está dentro da UEM, tanto que está na emissora, eles viram aplicações rodando na nuvem, né? E uma vez que isso está na nuvem, né, as pessoas podem estar em qualquer lugar. As pessoas podem estar em casa, podem estar na sua emissora. As pessoas acessam remotamente essas aplicações da nuvem e fazem a produção remota, e da nuvem já desce um PGM pronto aqui para a emissora para você fazer a sua exibição. Então, rapidamente, só conceituando o que é uma produção na nuvem, né? Então, vamos entrar no tema aqui da apresentação, que é a conectividade, né? O PowerPoint é bonitinho pra caramba, né? Da câmera ali, sai uma setinha, vai para a nuvem, mas a vida real não é assim, né? A gente precisa ter um case ali no local do evento, né? Vai ter CCU das câmeras, vai ter sistema de comunicação, um tile para as câmeras, tem que ter um encoder, aí tem a parte de rede ali, um switch, um firewall que vai estabelecer a conexão e vai subir esse conteúdo para a nuvem, né? Aí, que banda a gente está falando aqui de subir para a nuvem, né? Supondo aqui uma produção de 8 câmeras, como é que é a conta de banda, né? A quantidade de câmeras vezes a codificação, você vai ter que ter um overhead ali, você vai subir com um protocolo de proteção, tipo um SRT, um ZIX, um RIST, né? E precisa de banda para outras coisas, para comunicação, para TALE, né? Então, supondo um evento aqui de 8 câmeras, cada câmera 8 megabits, um overhead de 25%, 10 megabits aqui para os outros serviços, a gente está falando de 90, vamos contratar um link de 100, né? Então, para fazer uma produção remota de 8 câmeras, a ordem de grandeza aqui de link que a gente tem que contratar é um link de 100 mega, né? Link de 100 mega, a gente pensa logo em fibra, né? Então, como é que eu vou fazer a contratação desse link, né? Eu posso fazer uma contratação por evento. Eu vou fazer a produção daquele evento um único dia, uma única vez naquele único local. Você contrata uma operadora para te entregar um link por 1, 2 dias ali para fazer aquele evento, né? Isso custa mais caro, obviamente, né? Porque a operadora tem que ir lá, lançar fibra, fazer a entrega, botar o técnico lá disponível para você. Tem um custo, né, associado, e o custo não é muito barato, né? Se você vai cobrir um campeonato, tipo uma Superliga, um campeonato de futsal, e você vai de forma recorrente naquela venue, né, você vai voltar algumas vezes ali para cobrir aquela temporada, né, você pode fazer uma contratação permanente naquela venue, né? Aí você vai contratar, do jeito que você contrata a internet da sua casa, você vai pagar mensalmente a ela, mas você vai pagar durante o período do campeonato ali, né? Se o campeonato dura 6 meses, você contrata por 6 meses. Os 6 meses que não tem campeonato, você não precisa contratar, né? Bom, então, em que situação eu uso um, que situação eu uso o outro, né? Então, se eu tenho uma duração conhecida de um campeonato e eu vou cobrir, sei lá, Superliga de vôlei, e vai durar 6 meses, e essa relação de times, eu vou naquele ginásio ali fazer X jogos, né? Então, se eu faço uma contratação permanente, eu sei quanto vou pagar todo mês, eu sei que eu vou contratar por 6 meses, então eu conheço o meu custo do campeonato. Esse custo não é variável. Quanto mais jogos eu faço lá, mais barato é o custo por evento daquela contratação que eu fiz, né? Se eu contrato por evento, eu não sei quantas vezes eu vou voltar naquela venue, né? Eu tenho um custo de contratação ali que, cada vez que eu voltar ali, eu contrato de novo aquele link, né? Na nossa experiência, a gente viu que esse break-even aqui está entre 6 e 7 eventos. Então, se você vai voltar mais de 7 vezes naquele ginásio ali, é melhor fazer uma contratação permanente do que fazer contratações eventuais. Essa é a nossa experiência de mercado das nossas últimas tratativas, né? Bom, aí o que é uma contratação permanente, né? Uma contratação normal, você contratou, a operadora vai colocar lá para você um modem, um roteador, e vai
puxar a fibra ótica externa lá para a Venue, mas essa Venue é um clube, é um ginásio que não faz só vôlei, não é só futsal, tem sócio, tem pessoas que frequentam, é um lugar público, né? Esse modem, esse roteador vai ficar onde? Vai ficar em cima de uma mesa, aí você vai embora, volta uma semana depois, ele vai estar lá, né? Então, assim, tem que ter alguns pontos de atenção, né? Segurança, né? Onde esse modem vai ficar de forma que quando você volte lá daqui a um mês ou daqui a 2 semanas, que esse modem continue lá e funcionando, né? Para ele estar funcionando, você tem que estar monitorando, né? Já que a sua contratação é permanente e ela é 24 horas, né? Você tem que estar monitorando para ver se ela está de pé, né? E aí você está monitorando essa internet, né? Caiu. Caiu porque rompeu a fibra ou porque faltou energia lá no ginásio, né? No clube, né? Então você tem que ter algum sistema de energia ali que te diga, olha, caiu porque faltou energia, tem que acionar o clube lá para ver o que aconteceu com a concessionária de energia, ou vou acionar o meu provedor de fibra, né? Eu tenho que saber o que causou aquela queda, né? Então, trocando em miúdos, né? Eu tenho que ter uma probe que fique testando esse link o tempo todo, né, para minha monitoração 24/7. E como eu vou fazer um evento ao vivo, eu não vou ter uma internet só, vou ter 2, né? E aí tem lá minha bateria, lá o meu sistema de proteção de energia. É isso aqui que eu teria que montar num ginásio, num local que eu fizesse uma contratação permanente, né? Então aqui é uma foto de um local, de uma contratação que nós fizemos, né? A gente coloca um rackzinho de sobrepor, tem os modems da operadora, tem a bateria ali para prover essa energia, para fazer esse discernimento, né? Se caiu o link ou se caiu a energia, né? Então, com esse sistema aqui de contratação permanente, eu garanto que quando eu chegar lá para fazer o evento, a internet vai estar lá de pé, né? Então, tudo que eu falei até agora, assim, são experiências que nós já vivemos e temos feito assim, dessa forma, né? Mas tem como fazer, ter uma internet portátil, assim, que eu chegue no evento e não precise ter um cabeamento previamente existente, aquele rack previamente contratado. Se eu tivesse uma internet portátil, que eu chegasse no local do evento e fizesse o evento. É viável isso? Então, vamos explorar as alternativas aqui, né? Vamos tentar primeiro um satélite em banda Ka, né? Banda Ka tem bastante banda, né? Vamos ver se é viável, né? Então tem uns operadores aqui, Viasat, Hughes, Claro, Spamar, é uma anteninha como essa que você instala e você tem acesso a uma determinada quantidade de dados, né? Esses sistemas a gente consegue ter um download na casa aí de 30 megabits, upload 3, 4 megabits, essa ordem de grandeza de upload. Como a gente está querendo subir material para a nuvem, a gente quer upload, a gente não quer download, né? Então, assim, esse tipo de aplicação, ele é útil para quem precisa de ter internet em um lugar que não tem, mas para subir, para fazer produção na nuvem, essa solução não rola. Então, vamos apagar aqui da nossa lista. Uma outra alternativa aqui para a gente explorar, né? Está surgindo agora, começou a operar esse ano no Brasil e no mundo, né? São operações de satélite em baixa órbita. A gente já tem a Starlink operando, a Amazon tem esse projeto Kuiper, né? A Starlink tem em torno de 3.000 satélites lançados, a fase 1 são 12.000 satélites que eles planejam lançar, mas o projeto completo são 42.000 satélites em baixa órbita, circulando aqui o nosso planeta, provendo capacidade de alta capacidade e baixa latência, né? O projeto Kuiper é da Amazon, são 3.200 satélites, ainda não tem nada operacional, mas ele já tem contratado 68 lançamentos de foguete, né? Cada lançamento leva uma penca de satélite. Então, em 2023, a gente deve começar a ver se a Amazon também oferecer conectividade concorrendo aí com a Starlink, né? Elon Musk versus Jeff Bezos, né? E temos também a OneWeb, também ele está em fase de lançamento de satélite, mas é um projeto menor, são 600 satélites e as taxas prometidas são menores, né? Mas o Starlink e o Kuiper, né? As taxas prometidas são maiores, né? A nossa experiência mostra
que a gente tem conseguido taxas aí de download na ordem de 200 megabits e upload de 30 megabits. Quando eu comecei a falar ali, eu falei que precisava de 100, né? Então, assim, não é 100, mas 30 não está longe, né? Se eu agregasse 4 antenas ali, daria, né? Mas, assim, a ordem de grandeza está próxima, né? Mas vamos deixar aqui na manga essa alternativa, né? Não é uma alternativa excluída, né? Vamos ver rede móvel, né? 4G. Como o 4G chega até a gente, né? Existem principalmente 2 faixas de frequência para isso, né? A faixa de 2,5 GB, ela é dividida aí, ela foi dividida em 4 blocos, né? São 2 canais de 20 MHz de banda e 2 canais de 10 MHz de banda. Aí a ocupação, a gente tem a operadora vermelhinha, tem a operadora azulzinha, tem a operadora roxinha. A laranjinha ali, ela vendeu a rede para as outras, né? Então, basicamente, temos canais de 20 ou de 10 e tem um canal par, né? Tem um canal exclusivamente para fazer o uplink do celular para a Herb e um canal que faz o downlink, né? Que é da Herb para o celular, né? São canais simétricos, né? E aí, ordem de grandeza aqui que a gente consegue de preenchimento desses canais, um canal de 20 MHz, a gente consegue fazer uplink, né, de 40 megabits, e os canais de 10 a gente consegue 20 megabits, né? E em 700 MHz, que também opera a rede 4G, né, são canais de 10 MHz, canais simétricos também, de uplink e downlink. 10 MHz, 20 megabits de uplink, né? Então, assim, somando a capacidade disponível de 4G, a gente está falando de 120 MB em 2,5 GB e 60 MB em 700. São 180 MB disponível na rede pública que é acessada por todos naquela região ali, né? Então, não é razoável esperar que eu sozinho consuma 55% da banda disponível naquela região ali, entendeu? Eu não vou conseguir isso de forma sustentada durante todo o período do evento do tempo, sugar ali 55% da banda disponível naquela região ali da cobertura 4G, entendeu? Então, uma dúvida aqui se eu consigo tanta banda assim no 4G, né? Bom, mas aí chegou o 5G para resolver os problemas do universo, né? 5G todo mundo fala que é a maravilha para resolver tudo, né? Vamos ver se é isso mesmo, né? A principal banda que a gente tem aqui é a banda de 3,5 GB, né? É a banda que muitos radiodifusores aqui estão fazendo limpeza aqui da banda C para coexistir ali do lado essa transmissão aqui, né? Na licitação foram 3 canais de 100 MHz de abrangência nacional, né? Tem mais um canal aqui de 80 de abrangência regional, não coloquei aqui, mas as principais operadoras, cada uma delas tem um canal de 100 MHz. E vocês vão ver lá do 4G, é isso aqui, não tem o canal par, né? Porque a gente faz o uplink e o downlink na mesma frequência. A gente chama isso de TDD, né? A gente faz a divisão de tempo desses canais para fazer uplink e downlink. A gente viu lá no 4G que os canais eram separados, né? Tinha uma frequência de uplink e downlink, eram canais simétricos, né? No 3G, no 5G, ele não é simétrico. A divisão do tempo, tem diversas formas de fazer, mas as operadoras vão usar esse método aqui, é o que oferece melhor relação custo-benefício de usabilidade e latência, que é esse DDSU. O que é esse DDSU? É como você divide no tempo, né, o espectro, né? Você deixa 3 frames no tempo para fazer downlink, né, da Herb para o celular. Você usa um frame ali para fazer a transição entre downlink e uplink e um frame de uplink, né? Como é que você faz a transição, né? Esse frame tem 14 símbolos ali de transmissão, são 10 de down e 2 de up e 2 de silêncio ali que ele usa para fazer essa troca, né? Isso tudo para resumir o seguinte: o canal ele fica 74% do tempo fazendo downlink
ele fica 3% do tempo em silêncio e só 23% do tempo fazendo o uplink. Isso quer dizer que no 5G eu consigo taxas de downlink na ordem de 800 MB, são taxas excelentes para downlink, mas o uplink de todas as operadoras somadas, de uma operadora dessa 100 MB e de todas somadas já vai dar em torno de 300 MB, entendeu? Então, assim, para eu consumir meus 100 megabits lá, eu preciso, de novo, ter 33% de ocupação total da capacidade o tempo todo da duração do meu evento. Também não é razoável supor que eu vou conseguir isso, entendeu? Então, assim, cada tecnologia dessa isoladamente não resolve nossa vida, né? Mas a gente está focado aqui em buscar 100 megabits de upload, né? Às vezes a gente fica olhando um problema só de uma forma, né? A gente às vezes para de enxergar o todo, né? Então a gente precisa enxergar o problema por outros pontos de vista às vezes, né? Vou colocar uma foto aqui, eu quero que vocês rapidamente mentalizem assim, uma descrição dessa foto. 3 segundos para fazer uma descrição. O que vocês imaginam assim? Primeira descrição, assim, uma manada de cavalos andando num ambiente seco. Não é. É uma manada de zebras vista de cima com a sombra delas ali. Então, assim, você está procurando uma coisa e é outra, entendeu? Então, assim, como a gente está focado nesse problema aqui de subir todas as câmeras para a nuvem e querer uma capacidade suficiente para subir todas as câmeras, e o problema pode não ser esse, né? E se eu levasse a nuvem para o meu ambiente de produção remota, né? Eu coloco um poder de computação ali no meu rack, junto com a CCU de câmera, sistema de comunicação TAI. Eu trabalho com essa nuvem, com esse poder de processamento orquestrado ali pela nuvem, né? Ele é parte integrante, né? Só que nesse caso, isso se chama Cloud Edge, né? Isso existe hoje em dia, é só evoluir o sistema para usar isso, né? E aí, usando isso, assim, eu preciso subir um PGM de alta qualidade, vamos supor 10 megabits, até aumenta a taxa, e os demais sinais que eu preciso para fazer a produção, aí é como o João falou, vou subir proxies, assim. Então, o PGM vai com qualidade, mas o preview do diretor de TV pode ir com uma qualidade de proxy, o multiviewer, para que se veja todas as câmeras, pode ir numa qualidade de proxy, eu vou ter eventualmente as operações de replay ali, que pode ter multiviewers específicos para ele. Todos esses vídeos auxiliares ali usados para a produção de conteúdo, eu posso subir num formato de proxy, né? E somente o PGM subir em alta qualidade, né? Fazendo dessa forma, eu, com um roteador de agregação de banda, né? Agregando bandas aqui de 5G, 4G, satélite de órbita baixa, agregando tudo isso, eu consigo tranquilamente garantir ali uns 30 megabits sustentado, que consegue segurar esse tipo de transmissão, entendeu? Então, assim, a gente não está nesse nível de evolução ainda, mas é um caminho que a gente pode seguir para conseguir fazer uma produção remota na nuvem. Acho que era isso que eu queria para apresentar aqui hoje para vocês. Nós vamos abrir para perguntas, né, enquanto a plateia se programa aí. Eu gostaria de fazer a primeira pergunta para ti. Pegando esse teu último exemplo, né, do Cloud Edge, né, hoje esse projeto ele ainda é um piloto ou vocês já avançaram com ele do ponto de vista de efetivamente produção? Não, ainda não. A gente está naquele momento de ter o link fixo ainda, fazendo a internet fixa nas Vênus, fazendo a subida de todos os canais. Mas a gente enxerga que isso, que a produção na nuvem pode evoluir para esse modelo, entendeu? Mas assim, a gente não tem... a gente tem uma operação de satélite em órbita baixa, a segunda não existe ainda, o 5G está em lançamento. Então, assim, na 7 de 2023, eu acho que a gente vai estar nesse modelo, entendeu? Mas não agora. Legal, legal. Valeu. João, também fazendo aqui a rodada, né? Tu trouxe para nós toda essa questão da edição, né? Mas queria que tu falasse um pouco, né, a respeito qual a abordagem de edição em nuvem
pensando através dos custos, né? Porque ali tu trouxe, o custo é um fator, obviamente, importante, e a gente falando aqui da questão de, sobretudo, de produção remota, sempre é buscando também aí uma eficiência em relação a custos, né? O que seria uma abordagem interessante no modelo que tu trouxe para nós, no tocante a custos aí? Eu acho, os dois extremos, não vamos falar do caso nulo, né? Caso nulo é zero conectividade e ninguém quer mais fazer isso. Então, eu diria que a edição em proxy e o acesso remoto teriam custos bastante dentro do que se espera. A edição na nuvem promete, esses custos têm uma tendência de diminuir, mas ainda são mais altos do que o acesso remoto e a edição em proxy. Obrigado. Maurício, também uma pergunta para ti. No caso que tu apresentaste ali, tinha aquela questão da matriz, né? Ou seja, além do transporte de vídeo, tu também tinha transportes ali de outras sinalizações, outros serviços, né? E em alguns casos, eu imagino eu que também quando tu quer ter uma diversidade de entregas, eventualmente também tu possa estar trabalhando dentro de um modelo menos unicast e mais multicast, né? Dentro daquele exemplo também, obviamente, era uma situação, um ambiente controlado, né? Ponto a ponto. Como tu vê isso quando a gente transporta por uma internet pública, onde, via de regra, as questões, sobretudo relacionadas a multicast, acaba se tornando um problema? Ótima pergunta. É o seguinte, a maior parte dos eventos que nós temos hoje ainda em escala mundial, em eventos internacionais, Copa do Mundo, Olimpíadas, Fórmula 1, outros grandes eventos, mesmo aqui, Carnaval, etc., a opção acaba sendo sempre uma rede controlada, ponto a ponto, fibras locais, áreas metropolitanas, que é aquele nosso primeiro caso. Mas a gente sabe que isso não é suficiente. A gente está limitado aos tipos de evento, limitando os eventos em crescer, em relação a essa disponibilidade de rede. Talvez o bonding, como o Fernando falou, daqui a alguns anos, seja a prática mais comum. Em relação a essas entregas, para esse tipo de evento, há essa preocupação. A gente não consegue entregar tudo ao mesmo tempo, em todo lugar, diretamente do evento, ou seja, diretamente para a emissora. Nós realmente precisamos ter esses uplinks, essas bordas de entrada, para uma distribuição em nuvem, internet pública e etc. É uma equação que ainda não é fácil de se resolver, mas a gente está a caminho de essas novas redes, essas novas tecnologias vão começar a permitir mais e mais essa entrega de forma direta. Mas hoje a gente ainda é um pouco refém disso. Vai demorar alguns anos, não sei se nem na 7 de 2023, ou mais algumas à frente, a gente vai ter isso melhor equacionado. Ok, perfeito. Não sei se a plateia já tem alguma pergunta. Simon. Maurício, do teu ponto de vista, como é que fica a questão do profissional técnico de broadcast, com essa sopa de letrinha toda, esses conceitos novos de TI? É colocar todo mundo na mesma sala, vai fazer uma certificação, tu vai ter que engolir que é isso aí mesmo? Como é que fica essa... Na verdade, eu acho que esse é interessante, Simon, sua pergunta, obrigado. É um paradigma que a gente já nem tem que mais pensar nele. Esse tipo de abordagem da formação do técnico de broadcast tradicional, o cara que está habituado com a conectividade ponto a ponto, uma coisa que a gente ainda tem, obviamente, a gente está num processo migratório constante de conhecimento, plataformas, etc., mas eu acho que não é nem ter que engolir, já é a realidade, entendeu? A formação, a abordagem, o conhecimento da distribuição de rede, conectividade, gestão de recursos sobre redes IP locais ou remotas, a gente tem que ter. Então, hoje, por exemplo, um dos pontos ali da minha apresentação é justamente sobre a gestão desses recursos de rede. Hoje, quem está fazendo evento realmente está muito na mão das operadoras de telco, né? Eles entregam, como o hack do Fernando ali, uma conectividade de um ponto a outra e o resto você se vira. O que está acontecendo por trás, a gente não tem muito acesso, está contratando serviço. Mas eu acredito que vai chegar um momento em que, inclusive, essa especialização nós vamos passar a ter, né? E, do lado do provedor de conteúdo, a equipe técnica tem que realmente se capacitar, isso é inevitável.
Ok, acho que temos mais uma pergunta. Oi, João. Prazer, Sidney, Globo Brasília. Deixa eu te perguntar uma coisa. Com relação a custos, hoje a gente fala de custos para nuvem muito alto, né? No teu ponto de vista, quanto tempo isso vai levar para a gente poder estar com um custo mais tranquilo, para a gente poder estar trabalhando? Porque hoje, se a gente falar em nuvem, é preferível você ter físico trabalhando, né? Sim, sim. Então, quanto tempo você acha que a gente vai ter uma competitividade de mercado para que a gente possa estar trabalhando com mais tranquilidade em termos econômicos? Obrigado pela pergunta. Ela é uma boa pergunta. No entanto, prever é especialmente difícil em relação ao futuro, né? A gente consegue ver as coisas depois que elas passaram, mas eu diria a você, esses custos vêm surpreendentemente diminuindo muito. As mudanças tecnológicas vêm fazendo com que isso aconteça. É difícil dizer um número que de fato vale alguma coisa, que você possa usar para uma análise mais alongada, mas eu lhe diria o seguinte: nos últimos 3 anos, vamos pensar então em termos de passado, e talvez a gente possa usar isso como referência para o futuro. Nos últimos 3 anos, esses custos caíram à metade. Então, será que a gente pode considerar mais uma redução de 50% em 3 anos? Talvez sim. Não vejo a gente ter chegado a um limite no sentido da evolução tecnológica em termos de nuvem. A gente já chegou a um certo limite em processamento, processadores de silício têm que estar sendo paralelizados ao invés de terem sua velocidade aumentada, mas tem tanta coisa nova sendo pesquisada e sendo construída que eu acredito que a gente consiga manter esse ritmo de diminuição de custos. Imagino que sim. Temos mais alguma pergunta da plateia? Se não, gostaria de fazer uma pergunta também para o Fernando. Dentro daquele último exemplo do Cloud Edge, pensando na questão dos eventos iterativos, né? Ou seja, que a gente vai de um lugar para o outro. O que vocês visualizam assim com relação a esse projeto, do ponto de vista de tamanho de estrutura a ser levada? Estão falando de um rack, estão falando de meio rack. O que seria algo, do ponto de vista de volume, para esse tipo de solução, pensando nesses eventos itinerantes? O mesmo rack que você precisa ter uma infra local ali, né? Tem que ter CCU da câmera, tem que ter switch, tem que ter sistema de comunicação. É colocar um servidor ali, ou 2, agregar um poder de computação ali, que não vai ocupar tanto espaço assim, e você vai rodar ali os processos que requeiram a presença de todos os vídeos, né? Os outros processos você pode, grafismo, você pode manter na nuvem, né? Você não precisa de processamento ali para rodar todos os processos que você precisa. Comunicação, operacional, essas outras coisas você deixa na nuvem, né? E ali você pode basicamente colocar a parte de aplicação que faz o switching de vídeo, né? E os replays e multiviewer, né? Você precisa de processamento para isso. E a orquestração desse hardware é a mesma orquestração do sistema da nuvem, né? Ele se agrega à nuvem, né? Esse hardware local se agrega à nuvem e você gerencia da mesma forma, né? Então, a aplicação, quando você sobe a máquina, você carrega as aplicações ali. E você precisa só agregar esse poder de computação ali para reduzir um pouco o tráfego, né? Perfeito. Enfim, queria agradecer a presença dos 3 aqui, a presença da plateia também, e dessa forma a gente está encerrando o painel, então. Obrigado a todos. Obrigado.